Bom dia, meu povo! Bom dia, Brasil! Amanda Guzmão, gestora de expansão da Edu. Vamos iniciar a nossa live hoje, vocês sabem, né? Tudo no ao vivo, então os erros, os cortes e tudo mais que vai acontecendo faz parte. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter uma interação muito com o pessoal que já é embaixador. Então, se você tiver dúvidas, tiver alguns questionamentos, então já manda mensagem aqui para o WhatsApp da expansão, que eu vou sempre ficar aqui olhando, e a gente vai dialogando aqui, compartilhando junto. Porque às vezes até a sua dúvida ou aquele questionamento que você tenha é o que outras pessoas do país inteiro também aí, né, que está distribuída aí pelo país, possa ter, tá bom? Então, hoje o nosso assunto vai ser marketing, né, pessoal? E muita gente acha que marketing é só aquela peça estática, ou é uma divulgação, ou é um vídeo, né? E na verdade não é. Então, marketing ele é uma estratégia, né? A definição de marketing é isso, é estratégia. E através dessa estratégia, você sentir a necessidade das pessoas, criar uma conexão e trazer resultados. Não é isso? Então, o que acontece? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a importância do marketing, ok? E vocês já podem ir falando também. Hoje o pessoal tá aqui, tá curioso. Muito bom isso. Eu já falei também que a gente já vai deixar aí aberto, né? Pessoal aí também que tá aí atrás, se vocês forem recebendo alguma coisa, pode ir compartilhando aqui, tá bom? Através do WhatsApp. Então, vamos lá. Então, quais são as estratégias que a gente tem aí para o marketing, certo? As estratégias que a gente tem primeiro você tem que conhecer o seu público. É o ponto 1. Na verdade, ele é dividido em 3 pontos, né? A estratégia do marketing são 3 pontos. Você tem que conhecer o seu público. Porque, às vezes, você acredita que você trabalhando através de uma rede social, do Instagram, TikTok, etc., você vai conseguir atingir lá aquele público que você espera. E não é. A sua realidade aí é outra. A sua realidade aí pode ser um porta a porta, né? Você visitando alguns vizinhos seus aí, né? E tomando aquele cafezinho e conversando e etc. Então você consegue atingir de uma forma melhor. E esse seu vizinho conversando com um parente dele no final de semana, enfim, e aquele boca a boca, né? Então você consegue ter um resultado muito melhor do que você trabalhar aí na sua rede social, no seu Instagram. Lembrando, gente, que vocês estão em todo o país. Eu tenho pessoas, embaixadores que estão em lugares que a gente só tem acesso através de barco. Eu tenho lugares, embaixadores, que a gente, tipo assim, pra gente chegar lá na cidade deles, né, ali no local onde eles moram, a gente tem que pegar carro e demora, tipo, muito, tipo, 7 horas pra gente chegar lá, no lugar deles, sabe? Então, você tem que analisar aquele seu público ali, entender qual é o seu público-alvo. Por exemplo, eu tenho embaixadores que estão em grandes capitais e que o público-alvo deles não é o trabalhador 30 mais, né? Vamos dizer assim, 25 mais, 30 mais, aquele trabalhador que eu digo assim, já antigo, né? Que tá ali, antigo feito eu, né? O novinho. Mas os alunos que estão ali saindo do ensino médio, que estão em escola pública, que ainda estão na dúvida qual é o segmento que eles vão ter na carreira deles e etc. Então, cada embaixador, ele vai analisar qual é o público, como ele consegue atingir de fato aquele público dele ali. Então, para você não dar, né, um tiro errado aí, então primeiro faça a sua análise de campo, estude de fato ali como é que você vai conseguir atingir aquele público. E assim, depois disso, vocês contactam a nossa equipe aqui da sede e o pessoal vai entregar tudo o que você precisa. Por exemplo, tem uma embaixadora nossa que o melhor jeito que ela conseguiu de atingir o público dela foi fazendo santinhos, sabe? Aqueles santinhos pequenininhos, que aqueles folderzinhos, né? Que é mais pessoal de político, né? Campanha política, né? Que faz. Mas ela conseguiu atingir um público bacana ali com aqueles santinhos, distribuindo ali na cidade dela. Já tem outro embaixador nosso, que ele já tem, inclusive, polo, né? Aquele polo de apoio presencial, toda aquela estrutura. E o melhor jeito dele atingir o público dele ainda é no panfleto.
Então, ele solicitou também a nossa equipe de marketing para fazer um panfleto específico, como ele queria, o que ele queria lá de informação. Por exemplo, ele quis que colocasse esse faça um curso técnico e ganhe outro, né? Ele também baixou lá para pegar uma boa quantidade de aluno. Então, ele baixou a taxa de matrícula, deixou matrícula só a R$ 50. Então, assim, e aí ele pediu para rodar o panfleto. O pessoal fez a arte, lógico, tudo é gratuito, vocês sabem disso, que a gente faz a arte toda gratuitamente para vocês. Mandou para ele mandou rodar lá na gráfica dele. E aí ele saiu distribuindo, né, na cidade dele, né, nos semáforos, enfim. Tem também um outro parceiro nosso que ele fez uma campanha em supermercado. Ele comprou um smartphone, eu acho que era até R$ 1.000 o smartphone, alguma coisa assim, o telefone, e ele pegou 5 supermercados ali do bairro dele, da região ali dele, do bairro dele, tinha 5 grandes supermercados ali, e ele foi lá, conversou com o gerente e disse, olha, eu quero fazer uma divulgação aqui, eu quero sortear para uma pessoa que compre aqui, né, que compre aqui no seu supermercado, um telefone. O que é que você acha? Eu acho que seria bacana, porque a gente vai botar ali um preço mínimo para a pessoa ganhar lá aquela ficha, né? Aquele papelzinho para concorrer e etc. Então, a pessoa que iria comprar, vamos dizer assim, só um pacote de açúcar, agora vai comprar um pacote de açúcar, um feijão e um arroz para ver se ela ganha lá o smartphone, né? Então, ele, através disso, ele botou urnas, 5 urnas, uma urna em cada supermercado, certo? E aí, o que aconteceu? E aí, foi enchendo aquelas urnas. Tanto que ele teve que, como ele deixou a campanha rodando um mês, então, nos finais de semana, ele tinha que correr lá e esvaziar logo a urna e colocar naqueles sacos preto, né, de lixo bem grande, os contatos que tinha lá, para conseguirem botando mais, enchendo mais. Então, vocês podem botar, olha, a cada R$ 100 que você comprar aqui no seu supermercado, dá um exemplo, são domingos, você concorre aqui, você ganha um voucherzinho e você concorre ao sorteio do smartphone. E aí você pode fazer lá na sua página do Instagram esse sorteio ao vivo. Então, você pode botar num tapete assim, mostrando ao vivo mesmo, você derrubando lá todos os sacos pretos cheios de vouchers, né? E você sorteando ali e ver qual vai ser o vencedor. Então, isso também foi uma ação muito bacana. Ou seja, você tem que entender como você melhor vai atingir o seu público, né? Então, e depois disso, além de você entender também como que é o seu público ali, como você pode atingir ele, você tem uma proposta clara. Porque através daqueles vouchers ali, todos aqueles leads, ou seja, muito lead, para ele contactar, para ele ligar depois, olha, não foi dessa vez, infelizmente, que você ganhou, mas nós somos da escola técnica tal. Porque você que é embaixador recorrente, aquela plataforma que você tem no seu telefone, ela é a sua escola, ela é o seu negócio. Não é porque não tem uma estrutura física que não é um negócio, que não é a sua escola. Ela é a sua escola, só que ela é virtual. Então, você pode dizer, olha, aqui na minha escola técnica nós temos curso tal, tal e tal. Inclusive, esse mês a gente está com uma campanha bacana. Você faz um curso técnico, você ganha gratuito o outro. Então, assim, você tem que deixar a proposta clara também para o seu cliente final. Porque não adianta você pegar um monte de lead, né? Conseguir captar muito cliente aí para você, seja no WhatsApp, seja como for lá no Instagram, no direct, enfim, mas você não conseguir deixar claro para aquele seu cliente ali, um possível interessado, qual que é o seu negócio, né? O que você quer entregar para ele. O que é bacana também é você deixar claro que, além de ser um curso técnico, ele pode estudar através do telefone dele. Ou seja, se ele trabalha a semana toda, o dia todo, né? Que é como a maioria dos brasileiros, né? Óbvio. Enfim, então você tem o seu horário à noite, poxa, você quer passar com sua família, você quer descansar, você quer recarregar a sua energia. Então imagina, a gente tem que trabalhar o dia todo e à noite a gente ainda tem que estudar. Então, através da nossa escola, o aluno ele pode, naquele horário do almoço dele, ali no intervalo do trabalho dele, já assistir a aula dele. Então, quando ele menos imaginar, em um ano e meio, ele já vai estar com um diploma. Lembrando, gente, é diploma, é autorizado e reconhecido pelo SISTEC-MEC, não é um certificado. Certificado, em qualquer lan house, a gente vai ali, eu vou fazer um certificado agora para você que você assistiu essa live. E eu mesma imprimo ali o certificado. Então, é um diploma. E esse diploma, ele chega na casa do aluno, onde quer que o aluno more,
o diploma vai chegar lá, lógico, assim que ele concluir, né? Porque vocês sabem, esse também é um outro diferencial nosso, a gente não vende diploma, a gente não entrega diploma. A gente se preocupa de fato com o profissional que a gente está colocando no mercado de trabalho, não é isso? Tanto que eu faço questão, toda vez quando eu conheço um novo embaixador, uma pessoa que está interessada, em mostrar os nossos 2 maiores diferenciais. O primeiro é a nossa plataforma, que é elegante, é de bom tom, é uma plataforma excepcional, é maravilhosa. E também mostrar o nosso segundo diferencial, que é a nossa rota de aprendizagem. Quantas e quantas instituições de ensino não tem por aí, inúmeras, que o ensino à distância é como? É apenas uma videoaula gravada e uma atividade para o aluno fazer. Ou, no máximo, uma videoaula gravada e uma prova para o aluno fazer. E o nosso não. A gente se preocupa de fato se o aluno está aprendendo, se ele a gente está deixando ele pronto para ir para o mercado de trabalho. Então, ele começa com uma pílula, depois tem a videoaula, que inclusive tem travas na videoaula, né? Vocês não podem esquecer. Se o aluno ele sai ali daquela videoaula e vai para um YouTube ou um Netflix, então ele tem que assistir do início a videoaula dele. Então, são 40, 45 minutinhos ali, o professor dando aquela aula para ele. Depois tem a videoaula prática, ou seja, que é o game, né? Que é o professor interagindo ali com o aluno, mostrando como é que ele vai mexer ali, né? Se eu pegar esse curto aqui, botar com esse outro aqui, vai explodir, vai, enfim. Então, tem aquela interação ali que seria um tipo de aula prática, só que também à distância. Depois disso, ainda tem o game, que é um joguinho ali para interagir mais o aluno, para ver se de fato ele fixou aquele assunto ali que está sendo abordado naquele dia, né? Depois disso, ele ainda tem o quiz, que são 10 perguntas para ele colocar lá 10 respostas diretas e objetivas, para a gente ver se aquele aluno, de fato, ele fixou aquele assunto ali daquele dia, né? Depois disso, ele ainda tem o material complementar, que é algum filme, algum artigo científico, algum livro, alguma coisa assim. Depois ele ainda tem o material didático, que foi aquele que foi dado lá naquela videoaula que ele assistiu. E aí ele tem prova, depois tem a prova final. Então, assim, a gente de fato se preocupa com a rota de aprendizagem desse aluno. E se você pesquisar aí, né, nos concorrentes, né, que eu digo que a gente não tem concorrente, e aí você vai ver que é de fato isso. É apenas um vídeo e no máximo uma atividade ali. Já começa entrando na plataforma, aquela plataforma desinteressante, não é aquela coisa profissional, bacana e elegante, sabe? Então você tem que ter uma proposta clara do que você está entregando ali para aquele seu cliente, seu futuro aluno, não é isso? Enfim, então você tem que usar os canais certos. Usem os canais certos para se comunicar com os seus clientes. Não adianta, gente, atirar para tudo que é lado, porque vocês não vão acertar. É tipo assim, eu tenho para muita situação na minha vida e no meu dia a dia, né? Eu lembro muito do pato. Sabe o pato? O pato, ele quer voar, ele quer nadar, ele quer andar, ele quer fazer tudo. E aí, no final das contas, o pato não faz nada direito, né? Ele não voa direito, ele não anda direito, ele não nada direito. Então, você não pode ser um pato. Você tem que entender, analisar marketing, a estratégia ali daquele seu ambiente e atingir para ser certeiro. Então, eu tentei atingir aqui e não deu certo. Então, eu vou analisar onde que está dando errado para atingir certo, ok? E é isso, gente. E ó, eu queria também puxar para vocês, eu já sei que já passou aí mais de uns 10 minutinhos da nossa live, eu converso muito, né? Vocês sabem disso. E aí eu queria falar do case de sucesso. Lembra da nossa live semana passada? A gente teve aqui a Poliana e a Fernanda, né? Que são embaixadoras recorrentes de Alagoas. E aí o que que acontece? Elas compartilharam comigo, eu perguntei para elas, poxa, mas como é que deu certo? Como é que vocês conseguiram se tornar referência em toda a nossa rede, né? Porque são muitos embaixadores. Poxa, é o país todo, né? E elas falaram, Amanda, a gente sempre saiu tentando uma coisa, a gente viu que deixou um tempo, porque você também não pode começar agora e já querer que dê resultado amanhã. Você tem que deixar um tempo aquilo rolando, um mês, 45 dias, 2 meses, enfim. Você tem que extrapolar aí um tempo para você testar aquilo ali, para ver se vai dar certo. E aí elas disseram para mim que elas ficaram tentando. E aí foi quando surgiu a ideia da Bolsa de Estudos. Por quê? Porque é escassez. Tudo aquilo
que, até a gente mesmo, quando alguém chega pra mim e diz assim, Amanda, é agora ou não tem mais como. Tipo assim, Amanda, a gente tem que casar, e é agora ou então também não quero mais você na minha vida. Meu Deus. Eu digo, meu Deus, agora eu tenho que decidir, gente, vai ou não vai? Então é a mesma coisa, tudo que a gente coloca escassez, o outro se sente ali, olha, ou eu faço ou eu não faço. E aí, poxa, eu vou deixar passar essa oportunidade? Então eu faço. Então elas utilizam muito bolsa de estudos, que dá aquela limitação, dá aquela, né, aquele negócio de prazo, a palavra novamente, escassez. Então, elas conseguiram ter um bom resultado com isso aí. Aí foi indo, foram sendo vistas, foram ficando referência entre os alunos. Então, um aluno começou a indicar outro aluno e tranquilamente elas, sem esforço nenhum, hoje elas são muito mais procuradas do que elas procuram. Então, para vocês também chegarem nesse ponto de serem mais procurados do que vocês procuram, vocês têm que manter ali aquela a constância, né? Manter aquela ali constância e tal, quando você vê que está dando resultado. Então, deixe um tempo, estude de fato qual seria o melhor marketing, a melhor estratégia para vocês atingirem o público de vocês. E aí, continuem. Agora, mantenham o foco, tá bom? E agora a gente vai abrir, já que eu já falei muito, já rolou muito tempo aqui. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas do WhatsApp. Então, segura um pouquinho aqui, que aí eu já vou ver quais são as perguntas que nós temos aqui. Vou colocar. Certo. Pronto. Uma pessoa aqui pediu para contar alguma coisa de sucesso, um case de sucesso, né? Enfim, mas esse exemplo aí eu acho que da Fernanda e da Poliana também é muito bacana, porque de fato é o que aconteceu e o que deu certo com elas, que é a questão da bolsa de estudos, né? Também tem a questão do supermercado, que também deu super certo. Eu não vou lembrar qual foi o embaixador que deu certo, mas teve também essa questão também dos vouchers, deu super certo. Então, de tempos em tempos, para não ficar muito enfadonho assim, então ele lança essas campanhas em supermercados, tá? Então, são os cases de sucesso aí. Vamos lá, tem também, chegou aí, Maria Júlia do Acre. Como impulsionar nas redes sociais? Pronto, bacana. Eu acho que a Maria Júlia, se eu não estiver mudando aqui os embaixadores, se eu me recordar bem da Maria Júlia, a Maria Júlia, ela trabalha durante o dia. Então, ela trabalha em outro lugar durante o dia. Só que aí ela quer, de fato, ter o negócio dela. E ela sabe que não adianta ela só querer ser embaixadora. Ela vai ter que tirar um tempo do dia a dia dela para ela focar no negócio. Porque não adianta, gente, se você também não focar no seu negócio, se você não focar de fato em trazer aluno para você, os alunos não vão cair para vocês. Eles vão cair para outros embaixadores, né? Aquilo que a Poliana até falou semana passada, resenhando, ela disse, mas é bom ter logo uma quantidade aí, vocês pararam muito e tá botando muito embaixador aí dentro do grupo, porque acaba que como todo embaixador pode pegar aluno de todo o país, então acaba que tira também alunos dela, né? Se foi uma outra plataforma de outro embaixador que atingiu aquele aluno aqui de Alagoas, então o aluno é daquele outro embaixador. E aí, o que acontece? Deixa eu te falar, Maria Júlia. A gente tem o manual do marketing, certo? No manual do marketing, inclusive, tem lá, eu acho que é na página 5 do manual do marketing, se eu não estiver errada. É porque é muita coisa para eu gravar. Então, me dê um desconto. E aí, mostra lá como você coloca o post, onde você impulsiona, onde você clica para impulsionar. Então, lá mostra tudo isso, tá? Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para o pessoal da implantação, depois que a gente finalizar essa live, mandar novamente o manual do marketing para todos vocês. E se vocês tiverem dúvidas de como fazer esse impulsionamento e etc., a gente depois pode fazer, inclusive, uma live só disso. Eu vou trazer um convidado aqui, vou escolher um convidado na rede, que ele faça impulsionamento, que dê certo, e aí para ele estar vindo aqui falar com a gente como é que ele faz e como é que dá certo. Mas, de qualquer forma, o ABC de como você pode fazer tem no manual do marketing que o pessoal da implantação vai mandar para todos vocês. E quem não receber, solicita também no WhatsApp que o pessoal manda, tá? Porque se passar alguém batido, alguém despercebido, o pessoal manda, ok? Qual é a próxima que tem aí? Júlio de Minas Gerais, certo? Quais são os locais que eu sugiro, né, de visitas? Para o quê? Para curso do quê? Curso da área da saúde, é?
Ah, tá. Para curso da área da saúde, ok. Então, quais locais que eu sugiro para visitas para curso da área da saúde? Deixa eu falar para vocês. Na plataforma de vocês, além de ter os cursos técnicos, vocês sabem, tem também o EJA. Mas, além do EJA, vocês também têm cursos lá de auxiliar, tem complementação técnica. Então, lá vocês têm uma variedade. Por exemplo, lá eu tenho auxiliar de enfermagem. Lá eu também tenho o curso de auxiliar de saúde bucal. E o aluno, ele precisa ter o quê para fazer esse curso? Agora, lembrando, curso de auxiliar não é diploma, tá, gente? É certificado. Não é diploma. Diploma é curso técnico, ok? Então, para eles fazer o curso de auxiliar de saúde bucal ou de enfermagem, ele só precisa ter concluído o ensino médio e ter 16 anos. E ele pode fazer o curso de auxiliar de enfermagem ou auxiliar de saúde bucal. Não é bacana? Aí vamos lá. Aí o cara, vocês visitam uma UPA, visita clínica, visita hospital. E aí com isso, vocês vão encontrar lá funcionários, inclusive, que já são auxiliares de enfermagem. Mas aí ele quer, ou de saúde bucal, ou enfim. E aí ele quer ter um curso técnico. O que é que ele pode fazer na plataforma de vocês, que vocês não precisam ter estrutura para isso, eles podem fazer o complementação técnica. Porque como eles já estão lá, já tem um auxiliar de enfermagem, já estão lá há mais de 2 anos, né, já trabalham ali naquela área e etc., eles podem fazer a complementação técnica. Ele só precisa ter o curso de auxiliar. E aí, esse curso dele de auxiliar transforma no curso técnico. E não precisa ter estrutura. Só precisa ele ser aluno seu da sua plataforma ali. Não é bacana? E aí ele recebe o curso, o diploma de curso técnico de enfermagem, o curso técnico de saúde bucal. Ok? O pessoal disse que eu já falei demais aqui, tá atrás das câmeras aqui dizendo, Amanda, você já falou demais, você fala muito. E a gente precisa encerrar. Então, ok, vamos encerrar essa nossa live, esse nosso encontro. Pessoal, eu espero que, de fato, as dicas e as sugestões que eu tenha dado aqui, vocês consigam colocar em prática. Gente, não adianta se vocês terem essa plataforma, vocês terem esse negócio na mão de vocês, se vocês não focarem nisso. Peguem a agenda de vocês, a rotina semanal de vocês, vejam em qual momento da semana dá para vocês focarem nesse negócio. Isso é um negócio, isso é dinheiro. Você começou a matricular essa semana, na próxima terça-feira, vocês já têm dinheiro na conta de vocês. Mas isso não acontece se vocês não analisarem o negócio de vocês, o público de vocês, né, bolarem ali uma estratégia e executarem tudo aquilo que você foca e que você mantém uma constância, o resultado vem. Então, só depende de vocês. E lembrando, estamos todos aqui para ajudar vocês. Todo o pessoal que está aqui atrás, todo o pessoal da sede, o pessoal do TI está aqui para vocês, o pessoal do marketing, o pessoal do financeiro aluno, para cobrar aqueles alunos de vocês que eles esquecem de pagar. Então, o nosso financeiro aluno vai lá e dá aquele lembrete a eles, né? Porque vocês têm que receber o dinheirinho de vocês. E é isso, pessoal. Ó, na próxima semana, nós vamos ter a nossa live e a gente vai falar sobre a facilidade do EAD. Certo? Então vai ser uma live muito bacana, porque vai dar para vocês muita propriedade, muito argumento na hora de vocês converterem os alunos lá que caíram ou no WhatsApp de vocês, através do tráfego pago que vocês fizeram, ou desses alunos que estão falando com vocês através dessas campanhas que vocês estão fazendo de voucher, de supermercado, de bolsa de estudo, enfim. Então vai ser muito bacana para vocês criarem aí bons argumentos, tá bom? Então, facilidade da educação no EAD, tá bom? Vai ser a nossa próxima live, próxima terça-feira, 11 horas da manhã, não esqueçam. E já comecem a seguir também a gente no canal, tanto do YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, para vocês não perderem nada e não passar nada despercebido. Ok, pessoal? Então até a próxima semana, se Deus quiser.